Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, Pai maravilhoso, por este momento oportuno, maravilhoso que Ele nos concede estarmos aqui na Tua gloriosa presença, para que possamos falar dEle, meditarmos na palavra dEle, esse Deus maravilhoso que está conosco todos os dias, que nos ajuda nos dias difíceis, que nos dá força quando estamos cansados, que nos edifica na sua palavra e que não nos deixa permanecermos nos nossos pecados. Esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para que através dele fôssemos salvos dos nossos pecados. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixo ao seu coração uma mensagem que se encontra no capítulo 4 do livro aos Efésios, das cartas aos Efésios, em versículo 11, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Como Deus é maravilhoso, está conosco em todo o tempo. Aqui, Paulo escrevendo aos irmãos ali de Éfeso, ele, nesse capítulo aqui, estava ensinando os irmãos como andar, como foram chamados diante do Senhor, para que permanecessem humildes na mansidão, suportando uns aos outros em amor, guardar a unidade do Espírito, guardar o vínculo da paz, permanecerem no vínculo da paz, em um só corpo, em um só Espírito, como cada um foi chamado diante do Senhor. E aqui ele nos relatou no versículo 11, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então aqui o apóstolo Paulo estava especificando ao chamado de cada um, e como Deus chama a cada um. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, nós vemos aqui uma separação de cargos atribuídos a pessoas, né? Um foi chamado para apóstolo, outro para profeta, os dons que Deus deu a cada um, outro para evangelista, outros para pastores, doutores, e assim sucessivamente, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus chamou cada um para que o corpo de Cristo fosse edificado. Então a cada um atribuiu uma tarefa a fim de que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos estejamos numa só fé, até que todos estejamos num só conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, eis aí o sentido para o qual a gente foi chamado, cada um foi chamado. A palavra vai dizer que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então, essa palavra, quando nos diz assim, são esses chamados aqui que Deus chamou cada um. Ele pôs um para apóstolo, ele pôs um para profeta, ele pôs outro para evangelista, outro para pastores, outro para doutor. Cada um tem um chamado diante do Senhor. Aqui foram escolhidos, né? Deus diz, muitos foram chamados, poucos escolhidos. Então aqui Deus escolheu um para ser apóstolo, outro para ser profeta, outro para ser um evangelista, outro para ser pastores, outro para ser doutores. Imagina se todos fossem a mesma coisa. Então tem aquele chamado que Deus deixa ali, aquela pessoa tem aquele dom de orar, de clamar ao Senhor, de fazer tantas tarefas
na obra do Senhor e às vezes não tem não foi escolhido aqui para ser um apóstolo, ou para ser um profeta, ou para ser um evangelista, ou para ser um pastor, ou para ser um doutor, mas foi um chamado do Senhor. E essas questões hoje em dia traz tanta, às vezes tanta confusão no meio da obra de Deus. Tem pessoas que não aceitam que o outro é profeta, se é profeta quer ser profeta também e fica e não deixa o outro exercer corretamente, levanta inveja. Às vezes Deus chama para algum ministério, para alguma desses chamados aqui para ser um pastor, para ser um doutor, às vezes não aceita. Deus tem um chamado na vida de um servo dele para ser um pastor, não aceita. Deus tem chamado para ser um doutor, o outro não aceita. Aquela pessoa não precisava, não era ele, tinha que ser para mim, eu que tinha que ser um doutor, eu que tinha que ser esse evangelista. Aí eu que queria ser esse evangelista, tomar esse carro de evangelista, eu que. Então, e assim vai acontecendo muita confusão no meio do povo de Deus, muita inveja. Jesus, ele foi entregue por inveja. A maldade daquele povo, a inveja que tinha dele porque ele fazia a obra, o que ele fazia, os feitos que ele fazia, ele foi entregue por causa da inveja. E assim está a igreja hoje. Quantos não aceitam o que Deus escolheu para aquela pessoa? Não aceita aquele ministério ser exercido, levanta contra, atrapalha, não enxerga que aquilo foi Deus que chamou para aquilo, que Deus escolheu para aquela obra. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que é escolhido de Deus, às vezes Deus chama um ali para ser um apóstolo, tem um chamado maior, tem um peso maior ali na obra do Senhor, e vem muitos querem atrapalhar, e assim tem acontecido com muitos ministérios, com muitas pessoas que são escolhidas de Deus para estar exercendo certos cargos na igreja, para que haja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E quando Deus escolhe alguém, Deus dá uma, uma direção de escolha para alguma pessoa, é para que haja o aperfeiçoamento. E às vezes a pessoa não aceita, muitos não aceitam daquela contenda, não é, essa pessoa não é para esse lugar e não é dele, esse lugar não é dele, e entra com muita contenda, tira a pessoa e ali atrapalha a obra do Senhor. Então Deus, Ele está esperando que aconteça esse aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quantos ministérios joga fora tantas pessoas escolhidas de Deus por causa de inveja, porque não aceita aquilo que a pessoa foi escolhido, foi chamado para aquela situação. Então, nós precisamos rever essas situações, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É para isso que Deus deu os dons, é para isso que chamou, Deus fez um chamado de escolha. Com uma escolha, eu te chamo para esse propósito, meu filho. Você vai ser um pastor, eu te chamo para esse propósito, meu filho. Você vai ser um doutor, você vai ensinar, você vai transformar vidas. Eu te chamo isso, meu filho, para ser um evangelista. Você tem esse dom, você vai evangelizar as almas, você vai buscar as almas. E às vezes a igreja ali, os irmãos, certos irmãos, a irmandade não aceita a escolha de Deus sobre aquela pessoa e atropela e atrapalha. Não, você não vai, você. E muitas vezes por inveja, e muitas vezes por falta de sabedoria. Então nós precisamos estar atentos, porque aqui o apóstolo Paulo falou, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus deu o dom para é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então nós precisamos estar atentos para a gente não ser desses tais que vai tocar naquele que é um escolhido de Deus, porque tem um preço a pagar. Aquele que toca num escolhido de Deus, o preço certamente vem. Deus escolheu para fazer uma obra e ali não deixam aquela obra ser feita. Esse aperfeiçoamento dos santos, essa obra do ministério para edificar o corpo de Cristo fica no meio do caminho. E ali Deus permite o inimigo assolador para poder ver se aprendem a não tocar naquilo que Deus chama, naquilo que Deus escolhe. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente vê e passa por essas situações que entristece o Espírito Santo de Deus, mas com certeza o pagamento vem, porque não interrompa a obra do Senhor, aquilo que o Senhor escolheu, não interrompa aquilo que o Senhor chamou, porque Deus não nos chamou para a vaidade, Deus não nos chamou para ensoberbecer, Deus nos chamou para a humildade, para que nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós somos um corpo bem ajustado, precisamos ser a igreja, ser um corpo bem ajustado, que tem amor um com o outro, sabedoria, o Espírito Santo dá sabedoria, o Espírito Santo é que dá direção ao que cada um deve fazer na obra dele. Tem irmãos que ele tem aquele chamado do Senhor para ficar ali em oração, ter constante oração pelos outros, por aqueles que vão fazer a obra, por aqueles que ministram. Deus, cada um tem ninguém é em vão. A palavra fala que nós somos o corpo de Cristo e não pode dizer, a orelha não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. A gente não pode dizer para membro nenhum do corpo que eu não preciso de você, a cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, porque somos um corpo ligado, bem ajustados. Então, cada um tem o seu chamado em Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para essa obra do ministério, edificando o corpo de Cristo. Então, que nós possamos, cada dia, edificar o corpo de Cristo com os dons, com o chamado que o Senhor tem feito para nós, que nós não venhamos deixar de exercer aquilo que o Senhor quer de nós. Se Deus te deu um dom, se Deus te chamou para um propósito, se você sente que tem o dom de evangelizar, não deixe ninguém apagar sua chama. Continua firme no Senhor, faça a obra. O escolhido de Deus, ele sofre muito, porque a perseguição é grande. Todo escolhido de Deus sofre muito, porque a igreja não entende, muitos não entendem a escolha de Deus, tem muita inveja, quer atrapalhar. O inimigo, a falta de entendimento faz com que o inimigo opere, atrapalha tudo, atrapalha o plano de Deus. Quantas e quantos ministérios que já foram corrompidos e já foram transformados em nada ali depois que tira aquilo que o Senhor queria, aí nunca mais é o mesmo, nunca mais rompe como deveria romper com a presença do Espírito Santo, porque Deus se entristece. Então não vamos ser desses tais, irmãos, que entristece o Espírito Santo de Deus, que a obra do Senhor seja feita, que aquele que o Senhor escolheu possa ter liberdade para exercer aquilo que o Senhor chamou e que haja cooperação dos outros em amor, em oração, em união. Aquele que não foi um escolhido compreender o seu lugar. Tem tanta obra, tanta coisa para fazer na obra do Senhor, que de grande valor para edificar. Ninguém é sem valor na obra do Senhor. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho utilidade nenhuma na obra do Senhor. Às vezes até o silêncio daquela pessoa é a utilidade na obra, porque às vezes aquele que fala demais olha para aquele irmão que é silencioso, aquele irmão silencioso está pregando e edificando aquele outro. Então, e assim sucessivamente. Às vezes a pessoa pensa que
tá sem valor, mas não tá. Com certeza tem alguma coisa que faz para a obra do Senhor que não é inútil nem em vão, mas aquele que o Senhor escolheu para uma obra que possa exercer a obra do Senhor e que não venha soberba, que não venha o engano, que não venha a desunião, que não venha a inveja e que não venha o desamor, porque assim não desagrada a Deus e o Espírito Santo de Deus se alegra e a obra de Deus pode ser feita para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deixa essa mensagem no seu coração, medita nela, medita no capítulo e a palavra fala que o apóstolo Paulo dá esse parecer para a igreja, estava ali aos irmãos em Éfeso, querendo que não fosse como meninos, né, inconstantes, levado por todo o vento, levado por falsas doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Medida nesse capítulo, mas que andassem sempre em caridade e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o cabeça da igreja. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Medita nessa palavra. Amém.